Atravessei a rua, comprei a pizza, voltei. Ainda estava conversando, eu vendo que ia demorar, falei, pai, posso ir embora? Pode. Fui embora. Quando eu estava chegando em casa, encontrei com a minha irmã, ela disse, Nai, vamos comigo na vizinha entregar uma caixa de sapato que a mãe mandou? Vamos. Chegamos na vizinha, entregamos a caixa de sapato. A vizinha pegou a caixa de sapato, mas quando ela foi fechar o portão caiu. E dentro da casa dela tinha um cachorro da raça Pitbull. Aquele cachorro veio correndo em minha direção assim que o portão caiu. E eu confesso que eu me assustei. Então a dona do Pitbull e a minha irmã entraram na frente, mas ele desviou delas. Então eu joguei a pizza que estava na minha mão para ele, mas ele desviou da pizza. E aí eu vendo que ele ia vir para cima de mim, eu tentei virar de costas para não ver o que ia acontecer. Mas não deu tempo. Antes que eu virasse, o Pitbull veio tentar abocanhar o meu pescoço. Mas eu tinha um cabelo muito grande, ele passava do quadril, da reta do quadril. E conforme o cachorro veio morder o meu pescoço, meu cabelo foi laceando a boca dele e se embaraçando nos dentes, de tal forma que ele não conseguiu morder. Então ele cravou os dentes na minha cabeça e não soltou. Eu era muito pequenininha, ele na época maior que eu. E conforme ele mordia, batiam nele e tentavam tirar ele de cima de mim e ele não saía. A minha irmã, vendo que não tinha mais jeito, foi chamar a minha mãe. A dona do Pitbull, ela tentou me ajudar, ela me abraçou. Mas conforme ela olhou para minha cabeça, ela desmaiou. E ali naquele momento, só estava eu e o cachorro. E aí o filho dela veio correndo, porque ouviu a gritaria delas. E ele viu o cachorro em cima de mim. Conforme ele viu o cachorro em cima de mim, ele pegou o cachorro pelas costas e levantou. Mas conforme ele levantou o cachorro ele não soltou a minha boca. Ele escalpelou todo o meu couro cabeludo, arrancou pele, veia, carne, ficou apenas no crânio. Ele fez esse movimento da mesma forma que eu fiz agora e arrancou tudo. Dou graças a Deus. Quem não conhece se assusta quando vê eu tirando. Mas eu dou graças a Deus porque hoje está bem melhor. Na época ele fez esse mesmo movimento, porém arrancou e deixou apenas no crânio da minha cabeça. Apenas o meu rosto estava intacto. E a minha cabeça era apenas um buraco. E tinha alguns pedaços de pele e carne pendurados. E muito sangue caindo. Mas o interessante é que quando eu conto esse testemunho, as pessoas sempre perguntam, mas Tonai, você não chorou, não gritou, não desmaiou? Eu falo, não. E as pessoas falam assim, eu já sei. É por causa da adrenalina. O sangue estava quente. Quando o sangue esfria, vem a dor. E eu falei, não é por isso. É por causa do sangue de Jesus que me cobriu. Aleluia, que não deixou que eu sentisse nenhuma dor. Nada. É tanto que eu fui andando para casa. Quando estava chegando em casa, eu encontrei minha mãe chorando, desesperada. E ela me pegou no colo. Eu falei, mãe, não chora, não tá doendo. Não foi nada. Só um susto. Mas a minha mãe via a minha cabeça. Eu não via, só sentia o sangue caindo. E ela vendo o meu crânio exposto, ela chorava e se desesperava. E aí nós entramos no carro. E no carro minha mãe ainda não conseguia se acalmar. E eu falei, mãe, calma. E ela não se acalmava. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Porque eu tinha medo dela desmaiar igual a outra irmã desmaiou. Falei, mãe, se acalma. E Deus colocou na minha cabeça, canta. Eu pensei, mas eu vou cantar o que agora? Aleluia! E veio o hino 212 da harpa na minha cabeça. E eu feliz porque tinha achado uma solução. Olhei para minha mãe e disse, mamãe, vamos cantar porque eu já sei o que eu posso fazer para a senhora se acalmar. Se a gente cantar, a senhora vai ficar calminha. E ela só chorava, desesperada. E aí eu olhei e falei, amanhã eu vou ter que começar, então a senhora me acompanha. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. E nós fomos cantando de casa até chegar no primeiro hospital. E ela chegou calma lá no hospital. Porém, quando nós chegamos no primeiro hospital, o médico olhou e disse, mãe, esse caso é muito delicado. Eu não vou mexer porque pode complicar a situação. Vamos mandar ela para o Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina, se localiza ali na capital mesmo. Porém, lá eles só cuidam de casos entre vida ou morte. E minha mãe, sabendo disso, se assustou
porque ela viu que a situação era realmente grave. E quando nós fomos lá para o hospital, eu já fui direto para a UTI, mas eu tinha que ficar internada apenas com o meu pai ou minha mãe. E eu fiquei com meu pai, por ele ser mais calmo, e também porque minha mãe precisava cuidar da casa. Nós ficamos internados, eu e meu pai, lá naquele hospital durante 3 meses e alguns dias. Porém, nos primeiros dias, eu estava na UTI. O meu pai havia lembrado que isso aconteceu numa terça-feira, dia 16 de outubro de 2007. Porém, há 2 dias atrás, no domingo, nós havíamos encerrado uma campanha de 21 dias de oração. E nessa campanha Deus tinha nos avisado que iria acontecer algo. Ele não especificou o que, quando, como ou com quem aconteceria. Mas ele falou, olha, se prepara, porque virá uma grande prova sobre vós. Porém, eu estarei contigo. E ali naquele momento, meu pai, lembrando disso, me chamou e falou, filha, eu lembrei disso, mas eu tenho algo para te dizer. Quando você sentir dor, quando você sentir medo, não fica se perguntando a Deus o porquê ou questionando a Deus. Só canta. E eu olhei para ele e falei, tá bom, papai. Passou-se um tempo, meu pai pegou uma Bíblia, uma harpa, pegou na minha mão e falou, filha, vamos, hoje nós vamos falar de Jesus. Pediu permissão aos médicos e me levou de quarto em quarto do maior hospital da América Latina para a gente falar de Jesus. E ali nós fomos pregando, lendo a palavra, orando e louvando. E lá nós vimos milagres acontecendo. Nós vimos pessoas sendo curadas sem nem precisar fazer cirurgias. Nós vimos pessoas sendo salvas, pessoas voltando para Jesus. Coisa linda acontecendo naquele lugar. E ali nós começamos a entender qual era o projeto de Deus na nossa vida em ter nos colocado naquele lugar. Porque tem momentos na nossa vida que nós passamos por situações que nós chegamos a pensar, mas Senhor, eu não sei nem como foi que cheguei até aqui. Eu não sei como foi que tudo foi dar esse reviravolta, como é que eu cheguei aqui. E aí, acontece mais uma vez o que eu li em Eclesiastes. Nós não entendemos o plano de Deus. Só que tem um porém, Deus não precisa nos explicar. O que precisa haver é uma mudança dentro de nós. De forma que nós possamos entender, não entender, mas aceitar e confiar nos planos de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia vai nos dizer, em uma certa passagem, que Deus, Ele é como um pai para nós. E se nós, seres humanos, mesmo com tanta maldade no mundo, quando se trata dos nossos filhos, nós somos muito bons para eles, por que Deus, que tem só bondade, não seria bom desse jeito para nós? Então Deus, como um pai, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Por isso eu digo, confia em Deus. Você não precisa saber o porquê você está passando por tal prova. Você não precisa saber como foi que você chegou em tal prova. Você precisa saber que Deus é contigo. E se Ele te colocou, Ele também pode te tirar de lá. E lá naquele hospital, todas as manhãs, as enfermeiras iam fazer um curativo na minha cabeça, na qual elas tinham que tirar as faixas. E a minha cabeça era apenas um buraco. Então elas pegavam um pote de pomada e viravam na minha cabeça. Depois enfaixavam novamente. E todos os dias elas furavam o meu corpo cerca de 4 ou 5 vezes ao dia para fazer exames e dar vacinas. E todas as noites vinha um médico enquanto eu dormia e furava minha cabeça para saber como estava a situação. Mas o interessante é que em momento nenhum eu chorava ou eu gritava ou fazia birras que criança faz. Muito pelo contrário, eu cantava. E as enfermeiras, elas brigavam para me atender porque eu era uma criança que não dava trabalho. Eu estava sempre cantando louvores para elas. Mas a minha psicóloga, ela veio conversar comigo e disse, Talnay, você é uma criança e você sente dor, não sente? Eu falei, sim. Ela falou assim, ó, e quando você sente dor, você faz o que? Eu falei, eu canto. Ela falou assim, olha, eu só quero te explicar, eu quero que você saiba que você é criança e é normal você chorar. É normal você gritar, é normal você sentir dor. Você não precisa se fazer forte, ficar cantando o tempo todo. E eu olhei para ela e falei assim, não, doutora, você não entendeu. Eu canto, primeiro, porque o meu papai mandou. Segundo, porque um dia eu fiz um teste. Eu estava sentindo dor e eu cantei e Deus tirou a minha dor.
E aí o meu papai se afastou de mim e eu senti medo, mas aí eu cantei, o Espírito Santo me consolou e tirou o medo que eu estava sentindo. E ali, irmãos, uma criança com 6 anos estava evangelizando para psicóloga. Glória a Deus. E também ali eu pude perceber que a adoração pode muito em seus efeitos. Assim como a oração. Ali eu pude perceber que enquanto nós adoramos a Deus, Deus cuida de tudo para nós. Enquanto nós choramos, o Senhor Jesus colhe as nossas lágrimas e sonda o nosso coração. Aleluia, Deus. E ali eu coloquei uma decisão na minha vida. Eu falei, agora sempre que eu sentir medo, dor ou qualquer coisa, eu vou cantar. Eu vou cantar a minha vida inteira. Meu pai costuma dizer que eles ficam até irritados de tanto que eu canto. Eu canto o dia todo. Na escola eu fui mandada para a diretoria por cantar. Por cantar. E o engraçado é que tinha alunos que odiavam, mas tinha professores que pediam para cantar. Mas mesmo assim o inimigo ficava furioso. Eu fui para a diretoria várias vezes, mas não parava de cantar, meu Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele continuava operando e continua operando até hoje. Aleluia, Deus. Então não deixe de adorar ao Senhor por qualquer coisa. Eu digo que nós somos privilegiados, somos um país livre para adoração. Tem muitos lugares onde as pessoas têm que se esconder. E os que são achados adorando ou apenas professando o nome de Cristo, eles são mortos, são degolados, são queimados vivos, são torturados. Mas nós temos liberdade. E quantas vezes nós somos crentes birrentos, falamos, Deus, eu não vou te adorar por causa disso. Senhor, eu não vou te adorar porque o Senhor não me deu o que eu queria. Ou Senhor, eu acabei de entrar em luto, Pai. Eu perdi tal coisa, o Senhor tirou tal coisa de mim. Como eu vou adorar agora? Como o Senhor quer que eu adore se o Senhor tirou algo de mim? Mas nós somos verdadeiros adoradores, não somos? E os verdadeiros adoradores adoram independente de qualquer situação. Glória a Deus. E ali naquele hospital eu fiz cerca de 27 cirurgias. Uma das cirurgias que eu fiz chama-se retalho de microcirúrgico de grande dorsal. Nessa cirurgia, os médicos retiraram pele, veia e carne de outras partes do meu corpo para refazer a minha cabeça. Então a minha cabeça ela é toda refeita com outras partes do corpo. Mas essa cirurgia deu rejeição. Então os médicos tiveram que lixar a minha cabeça até chegar no crânio e fazer tudo de novo. Isso foi um pouco arriscado. Então essa cirurgia ela foi... eu fui a primeira a entrar, a última a sair. Ela foi bem demorada. Quando eu cheguei no quarto, eu estava com o corpo todo enfaixado, parecendo uma múmiazinha. E o efeito da anestesia tinha acabado. O meu pai já preocupado porque eu estava demorando muito. Porém, quando eu cheguei, ele deu graças a Deus, mas passou-se um tempo, começou a vir uma dor muito forte na minha perna, da onde eu tinha tirado a pele. Porque ali estava apenas na carne, não tinha pele em cima, não tinha nada. E eu levantava a perna e falava, papai, tá doendo. Em 2 meses, essa foi a primeira vez que eu reclamei de dor no hospital. E ali o meu pai, ele chamou a enfermeira e pediu para dar os remédios, elas deram os remédios. Só que passava-se o tempo e a dor não passava e nem diminuía. E eu comecei a repetir para o meu pai, pai, tá doendo, não para de doer. E eu ficava agoniada. E isso se repetia, as enfermeiras vinham, davam remédio e a dor não passava. Até que da última vez veio a enfermeira com os papéis e com o remédio e disse, pai, nós já demos todos os remédios que era possível para tirar a dor. Nem o último remédio, que era a morfina que nós tínhamos, conseguiu tirar a dor dela, segundo o que ela está dizendo. E nós podemos dar mais um remédio. Mas eu estou com o papel aqui para o senhor assinar, porque ela pode entrar em processo de overdose, pode dar alta dosagem. Então, provavelmente, tomar o remédio, a dor vai passar, ela vai descansar, só que ela vai morrer. E ali o meu pai, o coração dele apertou, mas ele olhou para a enfermeira e disse, não, pode ir que a gente se vira aqui. Eu não vou assinar o papel e não precisa mais de remédio. E a enfermeira foi embora. Mas tudo isso aconteceu na porta do quarto, longe de mim. E eu só vi o meu pai mandando a enfermeira indo embora. E eu olhei para ele e falei assim, papai, vamos conversar? Papai, eu nunca reclamei de dor para o senhor. É a primeira vez que eu estou reclamando de dor. E agora, a única vez que eu reclamo de dor, o senhor manda a enfermeira embora. Aí eu falei, não é brincadeira, pai, não é drama, eu realmente estou com dor. As enfermeiras perguntavam para as crianças, de 0 a 10, qual o tamanho da dor? Eu dizia, é mais do que 10. E eu era uma criança muito esperta. Eu ouvia as enfermeiras dizendo, das mamães lá, que a dor de parto era pior e tal.
E eu falava, papai, eu acho que essa daqui é muito pior do que a dor de parto. Porque eu não estou aguentando. Apenas para o meu pai ter uma noção do tamanho da dor que eu estava sentindo. E meu pai, ele angustiado dentro de si, olhou para mim com toda a calma dele e falou assim, filha, não pode mais tomar remédio. E eu olhei para ele e falei assim, então tá bom, ora por mim. Porque eu lembrei que eu via o meu pai orando naquele hospital e milagres acontecendo, não porque o meu pai faz milagres, não, nada disso. Mas porque Deus usava ele assim como me usava, assim como usa cada um de nós. E eu pensei, eu vou pedir para o meu pai orar e Deus vai me curar. E aí eu pedi para o meu pai orar, só que passou-se um tempo, nós esperamos e a dor não passou. E aí eu entrei em desespero. Eu olhei para o meu pai e falei assim, pai, a dor ainda não passou e nem diminuiu. E eu comecei a pensar, a dor é tanta, porque se os remédios não curaram, e o remédio dos remédios, que é Deus, o médico dos médicos, que é Deus, também não tirou a minha dor, significa que chegou a minha hora. Era madrugada, eu olhei para o meu pai e falei, pai, as pessoas falam que eu sou forte, porque elas veem uma criança de apenas 6 anos cantando e sorrindo e nunca chorando, e elas falam, olha que menina forte, mas eu sou fraca, eu não estou aguentando, pai. E eu olhei para ele e falei, pai, eu acho que eu vou morrer. E me despedindo dele, ele olhou para mim e disse, filha, antes de você se despedir, vamos fazer mais uma coisa? Vamos chorar? E eu olhei para ele sem entender, ele falou, filha, eu confesso que eu não estou chorando só para te dar forças. E eu sei, filha, que você não está chorando também para me dar forças, e era verdade. Mas ele olhou para mim e falou, mas filha, não é vergonhoso chorar, não é feio chorar? Vamos chorar? E eu olhei para ele e falei, tá bom, pai, vamos chorar. Dentro de mim eu já estava angustiada. Eu não aguentava mais segurar tanta dor, tanto sofrimento. E aí nós começamos a chorar. E choramos, tudo que nós podíamos chorar. Toda lágrima que tinha no nosso corpo para chorar, nós choramos. E quando paramos de chorar, eu olhei para ele e disse, papai, o Deus que nós servimos é muito bom. Ele é maravilhoso. E ele falou, filho, eu sei disso, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque os médicos fizeram tudo o que eles podiam. Me deram todos os remédios. Nós oramos, esperamos o tempo de Deus, choramos. E eu sei que não foram os remédios, mas Deus acabou de tirar a minha dor. E eu estava muito feliz, porque em certo ponto, certo momento, eu cheguei a pensar que aquela dor nunca ia passar e que eu realmente iria morrer. Mas ali naquela madrugada, cansada, devido à cirurgia, eu falei pro meu pai, pai, eu tô cansada, eu tô com sono. Agora que a dor passou, canta para eu dormir. E o meu pai, quando ele dá o testemunho, ele fala que esse foi o momento mais difícil que nós passamos naquele hospital. Não por causa da dor, não, porque ele precisava cantar. Porque ele não tinha forças nem para falar. Ele disse que ele, como um pai, se perguntava para Deus, mas Deus, se eu pequei, cobra de mim e não da minha filha. Quem é mãe e pai entende. E ele olhou e falou, mas filha, o que você quer que eu canto? Eu olhei para ele e brinquei e falei, pai, canta aquele hino daquele jeito. E ele fala que aquele hino daquele jeito era fácil. Porque ele não precisava falar, ele não precisava cantar realmente, soltar voz. Ele apenas sussurrava. E aí ele começou assim, fecha os teus olhos, se conecte no céu agora que eu vou cantar da mesma forma que meu pai cantou para mim. Ele começou assim, ó.
Naquele momento, quando ele cantava para mim, eu pude perceber algo muito interessante. É que muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus por qualquer coisa. Ou nós falamos, Senhor, eu não vou te adorar porque eu não sei cantar como a irmãzinha lá da igreja canta, bonito, daquele jeito. Senhor, eu não vou te adorar porque eu não sei orar. Senhor, eu não vou te adorar porque eu não sei pregar. Mas ali eu pude perceber que nós adoramos na nossa simplicidade. Meu pai, ele não precisou falar, ele não precisou cantar bonito. Porque a verdadeira adoração, você não precisa cantar super afinado ou no tom para agradar a Deus, não. Não é isso que Deus quer de você. Quem quer perfeição estética é o homem, mas nós não estamos aqui para agradar o homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus. O que Deus quer é um coração quebrantado, que adora Ele em espírito e em verdade, que adora Ele independente da situação. O Senhor te dá, amém, o Senhor é Deus, mas o Senhor tirou, amém, o Senhor continua sendo Deus. Senhor, obrigado porque eu tenho, o Senhor é maravilhoso. Mas Senhor, eu não tenho nada, nem o pão para comer amanhã, mas o Senhor continua sendo um Deus maravilhoso. Nós costumamos dizer e elogiar a Jó, que adorou naquela situação, e dizer que queremos ser igual a Jó, porque adorou quando não tinha mais nada. Mas nós falamos só de boca para fora, porque quando chega realmente no momento de provação, nós logo nos retrocedemos e falamos, mas Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Por que minha vida está desse jeito? Eu não estou entendendo. Ei, eu costumo dizer que o deserto ele é apenas uma passagem. Eu costumo dizer que nós passamos pelo deserto para chegar na terra prometida. O que você está dizendo? Nós passamos pela prova para chegar na terra prometida, só que tem um porém, algo que eu parei para pensar esses dias. Aqueles que passaram no deserto, quando Moisés estava lá tirando o povo do Egito, os que adoraram e fizeram a vontade de Deus chegaram na terra prometida. Mas os que murmuraram morreram no deserto. Aleluia. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? Sabe por que a adoração é tão importante? Porque se você chega no momento de prova e ao invés de adorar a Deus você começa a questionar, tem uma grande chance de você não conseguir passar pela prova. Mas se você passa pela prova e você adora a Deus, o Senhor Jesus, que é a tua força, te pega pela mão e te carrega. Ele te pega pelos braços se você está caído. Se você não aguenta caminhar, ele te pega pela mão e fala, vamos filho, eu caminho contigo. Se você cai, ele te pega nos braços e fala, vamos filho, eu te levo. Mas se você começa a questionar, o Senhor fica esperando ali, vamos ver que horas que ele vai parar de questionar para poder fazer algo na vida dele. Oh, irmãos, não deixe de adorar o Senhor por nada. E ali naquele hospital, no outro dia eu acordei feliz, como se nada tivesse acontecido na noite passada. Eu peguei uma Bíblia, uma harpa, e dessa vez fui eu que chamei o meu pai. Falei, pai, hoje eu quero falar de Jesus. Hoje nós vamos sair para falar de Jesus. E aí eu me lembro do livro de Salmos 30, verso 5, a parte B, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há provas que você precisa passar para você se tornar forte. Quando você orar, não fala, Senhor, me tira dessa prova. Fala, não. Fala, Deus, me capacita para passar por essa prova. Porque você só vai se tornar forte depois da prova. Nós costumamos dizer que a vida ela é feita de altos e baixos. E da mesma forma é na vida do crente. Não é porque a gente aceita Jesus que nós vamos ter apenas maravilhas. Muito pelo contrário, é aí que nós vamos ter mais provas, porque o inimigo vai ficar furioso contra a sua vida e vai tentar de todas as formas te parar, mas você não pode parar, porque quando você para é pior. Então você tem que seguir em frente, olhando para o alvo que é Cristo, e Ele te dá forças para caminhar. Já estou terminando. Quando passou-se um tempo, eu recebi alta, parei o tratamento e mudei para Araraquara. Passaram-se 12 anos, 11 anos, e o que aconteceu? Apareceu uma mancha na minha cabeça. E quando apareceu aquela mancha na minha cabeça, eu voltei para o hospital e fui lá ver o que aconteceu. Apareceu a mancha na minha cabeça
eu fui ver no hospital o que aconteceu. E a médica olhou pra mim e disse assim, Taunay, pode ficar tranquila, porque nós fizemos os exames e pelo que constou, essa manchinha aí é só um câncer. Eu olhei pra ela sem entender, o só um câncer, né? Mas falei, tá bom. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o que era câncer. E de prontidão já me arrependi de ter pesquisado, porque eu percebi que não era algo nada bom. E eu ali conversando com Deus, falei, Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor tinha algo na minha vida. Quando eu estava lá no hospital, internada ainda, Deus usou uma enfermeira chamada Jesus e ela disse, filha, Deus mandou eu dizer que o inimigo usou esse cachorro para te matar, para acabar com a sua vida. Mas ele não te matou porque Deus não permitiu, porque ele tem um plano na sua vida, assim como ele tem na vida de cada um de vocês. Aleluia, Deus. E ela falou mais uma coisa. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, a parte B, diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí nós começamos a pensar, eu ali lendo isso, comecei a pensar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O dia de Deus não é o nosso dia. Muitas vezes nós ouvimos assim, olha, hoje está chegando a sua vitória. Mas não sabemos se é o hoje de Deus ou o nosso hoje. Por isso precisamos de discernimento. Porque se for no hoje de Deus que a sua vitória está chegando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, daqui 10. Eu não sei. Mas o que nos conforta é o versículo seguinte que diz que o Senhor ele não retarda suas promessas. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Ou seja, ainda que nós pensamos que está demorando, se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele cumpre, porque ele não é como o homem que fala muitas coisas e volta atrás com a palavra. Não, Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas Senhor, está demorando? Não, não está demorando, vai chegar no tempo certo. Aleluia. E ali, eu chorando no meu quarto por descobrir que estava com câncer, falava com Deus, mas Deus, será que já se cumpriu tudo o que tinha para acontecer na minha vida? Será que já acabou o plano que o Senhor tinha na minha vida? E eu falava, mas Senhor, se já acabou, tudo bem, eu não estou brigando com o Senhor, amém? Só quero saber, será que acabou aqui? E ali eu fui adorar a Deus. No outro dia eu tinha uma agenda, fui pregar. Quando eu cheguei lá, Deus usou um jovem antes que eu subisse no púlpito e falou assim, ei filha, já não te disse eu que sou eu quem cuida de ti? Já não te disse eu que o meu tempo não é como o seu? Que hoje você não entende o meu plano, mas só amanhã você vai entender. E eu falei amém. E ali eu comecei a perceber, olha como as coisas de Deus são incríveis. Passaram-se 11 anos, que para mim era muito tempo, mas para Deus eu ainda estava vivendo hoje dele. E ali eu conversando com Deus, chamei o meu pai e falei assim, papai, eu não quero mais fazer o tratamento, não vou fazer tratamento. O médico falou assim pra mim, Taunay, se você não fizer o tratamento, é apenas um câncer de pele. Mas a minha pele, irmãos, ela não é cicatrizada. Ele falou, se você não fizer o tratamento, essa manchinha ela vai virar infecção e vai se espalhar até chegar no crânio e a gente vai ter que lixar a sua cabeça e fazer tudo de novo, só que agora não tem de onde tirar. E eu falei, tá bom. E quando eu conversei com meu pai, depois que Deus tinha falado comigo, eu falei, pai, eu não vou fazer tratamento. Porque eu tinha feito uma sessão e eu fiquei muito fraca. E eu falei, se for pra... Aí ele falou, mas filha, se você fizer tratamento, você pode melhorar. Agora, se você não fizer... Aí eu falei assim, eu vou morrer? Ele falou assim, é. Aí eu falei assim, tá bom, pai, não tem problema. Porque se for pra morrer sem remédio no corpo e continuar fazendo a obra de Deus, viver bem, eu prefiro. Do que, de qualquer forma, eu falava pro meu pai, pai, de qualquer forma eu vou morrer. Prefiro morrer sem remédio do que com remédio. E ali meu pai triste falou pra mim, tá bom, filha. Se você quer assim, amém. Você é grande e já faz suas escolhas. E isso aconteceu até que um dia eu acordei de madrugada com o choro do meu pai e da minha mãe orando por mim. E eles choravam, angustiados. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô fazendo os meus pais sofrerem.
E eu comecei a pensar em fazer realmente tratamento, mas parte de mim falava, não faz. E o médico me deu tempo de 1 ano para voltar no hospital. Ele falou, se você não voltar em 1 ano, eu já sei o que aconteceu. Aí eu falei, tá bom. Passaram-se um tempo. Quando faltava 2 meses para eu voltar no hospital, eu chamei uma amiga minha e disse, olha, vamos orar comigo. Você nunca conheceu São Paulo, você disse que é o seu sonho conhecer São Paulo. Eu te levo para São Paulo e você passa no hospital comigo. E aí lá, você, sei lá, me ajuda. Se o médico falar alguma coisa, você me conforta, me abraça, porque ela é minha melhor amiga. E ali naqueles 2 meses nós fizemos um propósito de oração. Fomos orar. E oramos todos os dias até o dia de ir para o hospital. E quando nós chegamos lá no hospital, eu pedi para minha amiga ir comigo, porque eu não queria que os meus pais fossem. Porque a primeira notícia do câncer que eu recebi foi com o meu pai. E ele ficou muito angustiado. E eu não queria ver os meus pais sofrendo da forma que eu vi o meu pai sofrendo. E eu falei, olha, a notícia que vai vir vai ser muito ruim. Porque eu não fiz o que os médicos pediram. Então, eles podem até dizer que eu tenho alguns dias de vida, falei pra ela. Mas não se desespere, eu tô te levando pra você me confortar. Ela falou, tá bom. Aí nós chegamos lá, entramos na sala do médico. O médico olhou pra mim, conversou e me deu esse papel aqui. Depois, se os irmãos quiserem ver, eu mostro pros irmãos. E eu lendo esse papel, ele perguntava, Taunay, você entende o que está escrito? Eu falei, não. Ele falou, bom, aqui está escrito, bem aqui embaixo, que você não tem mais câncer e também não tem mais possibilidade de cura. Aleluia. Mas o médico virava para mim inconformado e dizia, mas Taunay, eu não entendo. Porque você, pelo relatório que eu vejo, não fez nada do que nós pedimos. Não fez tratamento, não tomou remédio, não fez nada. Como que você consegue vir agora pra gente sem câncer se todos os exames confirmavam o câncer? Eu falei pra ele, doutor, tudo bem, não precisa se preocupar, não precisa ficar quebrando sua cabeça com isso. Porque quem me curou não foram os remédios, não foi o tratamento, não foram os médicos, mas foi o médico dos médicos. Quem me curou foi Deus. E ali ele olhou pra mim e falou, tá bom, se você crê assim, amém. E eu falei assim, eu creio. E aí passou-se um tempo, ele olhou pra mim e falou assim, mas Taunay, tem mais uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, você gosta de usar peruca? Eu falei, gosto. Aí ele falou, que bom. E eu perguntei por quê. Ele falou assim, porque nós somos dos melhores hospitais do mundo. Procurar a resposta para você. Nós trouxemos os melhores cirurgiões plásticos do mundo e não achamos resposta para você. Então, quero dizer que você vai ser careca para sempre. E não vai mais ter cabelo. Nós fizemos tudo o que era possível, mas não tem mais jeito para você. Isso foi no ano passado, há 2 meses. E eu confesso que eu me entristeci muito. Porque as mulheres podem imaginar uma menina de 18 anos descobrindo que vai ser careca para sempre. Não foi algo fácil para mim. Mas aí eu fui para minha casa e comecei a conversar com Deus. E falei, Deus, o Senhor me falou que o Senhor devolveria o meu cabelo. O Senhor me prometeu que o Senhor devolveria o meu cabelo. Mas é que os médicos falaram tão convictos, sabe, Deus, que eu não vou mais ter cabelo, que já fizeram tudo o que era possível, que eu estou acreditando no que os médicos estão falando. Cheguei a falar, Deus, eu confesso que eu não acredito mais que eu possa ter meu cabelo de volta. Que já é impossível. E aí o Espírito Santo me consolou e disse, não chora. Não é agora que você tem que se entristecer, agora você tem que se alegrar. Eu falava, meu Deus, eu tô ficando doida. Como eu vou me alegrar num momento tão triste? E aí o Espírito Santo me consolou e disse, filha, os médicos te deram a melhor notícia que eles tinham. Eles falaram que até agora eles fizeram tudo o que era possível.
que eles não têm mais o que fazer. Mas era isso que Deus estava esperando. Deus estava esperando os médicos terminarem o trabalho deles, porque daqui para frente o que os médicos não podem fazer é só Deus. No livro de Lucas, capítulo 18, e o versículo 27 diz assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. E ali eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque o Espírito Santo tinha me consolado. E no outro dia, mais uma vez, eu tive agenda, então eu fui adorar a Deus. E antes que eu subisse no púlpito, ainda com a peruca, veio o irmão e disse: irmã, eu preciso te falar algo que Deus está me incomodando. E eu disse o que foi. Ele disse: olha, é lindo. Eu olhei para ele e falei: amém. Aí ele falou assim: não, irmã, você não entendeu. Eu estou vendo Deus colocando fio por fio dos cabelos na sua cabeça. E eu olho e contemplo o cabelo mais lindo que eu já vi. E Deus manda eu te dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu glorifiquei a Deus e fiquei muito feliz. Mas aí você pode olhar para mim e dizer assim: mas Taunay, você tá careca. Cadê o seu cabelo? Mas eu te digo o motivo pelo qual meu cabelo ainda não está aqui. Existem muitas pessoas, muitos crentes que são como o crente Tomé, que só acreditam vendo. O Senhor Jesus vai devolver o meu cabelo. Mas eu preciso primeiro passar como eu estou passando aqui, nos lugares onde aqueles que não conheciam meu testemunho, para eles me conhecerem sem cabelo, para que depois, quando Deus fizer a obra, eu possa voltar aqui com o cabelo para mostrar a Deus que o nosso Deus, Ele ainda faz milagres, que o nosso Deus, Ele ainda faz maravilhas. Para vocês crerem que o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, Ele ainda faz milagres, Ele ainda opera maravilhas. Aquele Jesus que curava, Ele ainda cura. Aquele que operava maravilhas, Ele ainda opera. Se é ressurreição, Ele ainda ressuscita. Se o problema for porta, Ele abre porta, porque Ele é Deus e Ele não deixa de ser Deus. Mas nós não adoramos a Ele apenas pelo que Ele faz e simplesmente pelo que Ele é. Então fique de pé e vamos adorar o Senhor juntamente comigo.